Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Então Maria disse: A minha alma glorifica o Senhor. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 46. Santo Ambrósio. Assim como o pecado teve início pelas mulheres, também as coisas boas devem começar pelas mulheres. Por isso, não parece ocioso que Isabel profetize antes do nascimento de João e Maria antes do nascimento do Senhor. Ora, sendo Maria maior, segue-se que sua profecia seja mais plena. São Basílio. A Virgem, contemplando com elevação sublime e penetração profunda a imensidão do mistério, como que, avançando em degraus, glorifica a Deus. Por isso é dito: Então Maria disse: A minha alma glorifica o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 47. E o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 47. Santo Ambrósio. Portanto, a alma de Maria engrandece o Senhor e o seu espírito exulta no Senhor, porque, devotada em alma, espírito e corpo ao Pai e ao Filho, venera com piedoso afeto o único Deus, por quem foram feitas todas as coisas. Esteja, pois, a alma de Maria em todas as coisas para engrandecer o Senhor. Esteja o espírito de Maria em todas as coisas para exaltar no Senhor. Se segundo a carne uma só é a mãe de Cristo, segundo a fé o fruto de todos é Cristo, pois toda alma concebe o Verbo de Deus se é imaculada e imune aos vícios e guarda a sua castidade com pudor inviolado. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 48. Porque lançou os olhos para a baixeza da sua serva. Portanto, eis que de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 48. São Beda. Aquela para cuja humildade o Senhor lança os olhos é com propriedade chamada por todos bem-aventurada. Por isso prossegue: Eis que de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Com efeito, convinha que, assim como pelo orgulho do primeiro pai a morte entrou no mundo, pela humildade de Maria entrasse a vida. Santo Atanásio. Com efeito, se segundo o profeta são bem-aventurados todos os que descendem de Sião e têm parentes em Jerusalém, quão grande deve ser a celebração da excelsa e Santa Virgem Maria, que foi eleita para ser a mãe do Verbo segundo a carne? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 49. Porque fez em mim grandes coisas o Todo-Poderoso, e o seu nome é santo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 49. Santo Agostinho. Que grandes coisas fez em ti? Creio que tu, sendo criatura, deste a luz ao Criador, e, sendo serva, geraste o Senhor, para que por ti Deus redimisse, iluminasse e chamasse de volta à vida o mundo. São Basílio. O nome de Deus é chamado Santo, não porque essas sílabas encerrem um significado particular, mas porque toda menção de Deus é santa e pura. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 50. Orígenes. A misericórdia de Deus não se restringe a uma geração, mas se estende perpetuamente de geração em geração. Teofilacto.
Ou indica com isso que os que temem a Deus obterão misericórdia nesta geração, isto é, no mundo presente, e na geração futura, isto é, no mundo futuro, recebendo neste mundo o cêntuplo, mas naquele coisas muito maiores. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 51. Manifestou o poder do seu braço, dispersou os homens de coração soberbo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 51. São Cirilo. Essas palavras devem ser entendidas com mais propriedade das fileiras inimigas dos demônios. Com efeito, o Senhor dispersou esses que se agitavam violentamente sobre a terra, quando veio e trouxe de volta à obediência os que lhes eram cativos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 52. Depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 52. São Beda. As palavras manifestou o poder do seu braço e as que lhe antecederam, e sua misericórdia de geração em geração, devem ser ligadas a este versículo. Com efeito, de geração em geração, os soberbos não deixam de cair e os humildes de ser exaltados, pela justa e piedosa disposição do poder divino. Por isso é dito: depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 53. Glosa. Como a prosperidade humana parece consistir principalmente nas honras dos potentados e na abundância das riquezas, depois da deposição dos poderosos e da elevação dos humildes, faz menção ao empobrecimento dos ricos e ao enriquecimento dos pobres, dizendo: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Os que desejam as coisas eternas com todas as suas forças, como os famintos, serão saciados quando Jesus Cristo aparecer em sua glória. Mas os que gozam das coisas terrenas serão, no fim, despedidos vazios de toda a bem-aventurança. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 54 a 55. Tomou o cuidado de Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua posteridade para sempre. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 54 a 55. São Beda, isto é, do obediente e do humilde, pois quem se recusa a se humilhar não pode ser salvo. Chama descendência não tanto os que foram gerados segundo a carne, mas antes os que seguiram as pegadas de sua fé, aos quais foi prometido o Salvador para sempre. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 56. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 56. São Beda. É necessário à alma casta, que concebe o desejo pelo verbo espiritual, submeter-se ao jugo da disciplina celeste e não deixar de perseverar, permanecendo aí como que por 3 meses, até que se lhe irradie a luz da fé, da esperança e da caridade.